Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que a graça do Senhor Jesus, o nosso Deus, seja sobre todos nós nesse momento. Que Deus nos dê sabedoria, nos dê direcionamento para tudo que vamos fazer nesse momento aqui. Que seja para a glória do Senhor, que seja para a nossa edificação. Vamos iniciar este culto abrindo a palavra do nosso Deus no Salmo de número 47 e fazendo a leitura de todo este salmo. Salmo 47, a palavra do Senhor nos diz assim: Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem. O povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Batei palmas, salmodiai a Deus. São expressões que nós encontramos na palavra do Senhor, que nos apresentam as razões pelas quais Deus é glorioso, Deus deve ser louvado, as formas que nós devemos exaltar o nome do Senhor. Deus é tremendo, Deus é altíssimo e merece toda a honra e toda a glória. Vamos nesse momento orar, exaltando ao nome de Deus, bendizendo ao Senhor, porque Ele é Senhor. Não pelas coisas que Ele tem feito, mas pela demonstração da sua glória e do seu poder, sendo Deus quem Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Vamos adorar ao Senhor através desta oração. Senhor, Tu és digno de louvor e glória. O Senhor é maravilhoso, é tremendo, altíssimo sobre toda a Tua criação. Por isso, Deus, nós Te louvamos e Te exaltamos, porque o Senhor é Deus, sempre foi e sempre será Deus. Nós nos rendemos diante de Ti, no reconhecimento da Tua soberania, da Tua autoridade, e queremos entregar a Ti as nossas vidas, Senhor, como uma forma de adoração a Ti. Nós não queremos consagrar apenas este culto, apenas esse momento, mas nós queremos consagrar ao Senhor tudo aquilo que nós temos e tudo que nós somos, para que a nossa vida reflita a glória do Senhor e para que o nosso agir diariamente resulte em louvor, glória e exaltação, porque o Senhor merece. O Senhor é Deus, o Senhor é o autor da criação. Nada existiria se não fosse pela Tua vontade, pelo Teu poder, e tudo que existe, existe para a Tua glória. Portanto, Deus, como parte da criação do Senhor, e como Teu povo, lavado e redimido pelo sangue de Cristo Jesus, nós aqui apresentamos o nosso reconhecimento e a nossa adoração ao nome do Senhor. Nada mais, ó Deus, faz sentido nas nossas vidas se não for para Te adorar, se não for para Te bendizer. Por isso, louvado seja o nome do Senhor, através desta oração, através deste culto e através de todo o nosso viver. Em nome de Jesus nós Te adoramos. Amém. Leiamos ainda a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. A palavra do Senhor diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Jesus iniciou seu ministério anunciando as boas obras de salvação,
que viria através do seu próprio sacrifício. E depois de iniciar e consumar a sua obra, Jesus então incumbiu o seu povo, a sua igreja, de continuar pregando esse evangelho. E debaixo dessa incumbência, nós temos cumprido o chamado do Senhor, anunciando a qualquer criatura em todo esse mundo a boa nova do evangelho da salvação em Cristo Jesus. Irmãos, nós temos sido parceiros de um projeto dos nossos irmãos chamados os Gideões Internacionais no Brasil. Esse projeto que tem imprimido novos testamentos e distribuídos nas escolas, nos hotéis, nos hospitais e em outros lugares, para que o evangelho da salvação de Cristo Jesus chegue até outras pessoas. E nós temos contribuído com esse projeto através das nossas orações e através do nosso aporte financeiro. Nesse momento eu quero convidar você a assistirmos a um vídeo a respeito desse trabalho dos Gideões, falando sobre esse projeto de evangelização e que nós sejamos conscientizados também através dessa porta que está aberta diante de nós e também daquilo que nós podemos fazer, contribuindo e anunciando o Evangelho em todos os lugares. Vamos ver o que a palavra do Senhor, o que servos do Senhor têm a compartilhar conosco através desses testemunhos. Você sabia que o Ministério dos Gideões Internacionais é o maior ministério evangelístico da atualidade? Sim, somos formados por homens de negócios e profissionais cristãos que, junto com as nossas esposas, as auxiliares, distribuímos a palavra de Deus em escolas, universidades, hotéis, prisões, hospitais e clínicas, e também nas unidades militares. Todos os dias, milhares de novos testamentos são entregues ao redor do mundo. E aqui no Brasil, nós distribuímos em média 5 milhões por ano. Deus tem transformado muitas vidas através dos Novos Testamentos, confirmando a promessa em Isaías 55:11. A palavra de Deus não voltará vazia. Eu tive um encontro com a pessoa santa e bendita de Jesus Cristo de Nazaré através de um exemplar como esse, semeado em minha vida, no Centro de Detenção Provisória de Osasco II. E minha vida foi transformada, onde fui resgatado e libertado do lamaçal do pecado e do submundo da criminalidade, das drogas e da prostituição e do adultério, pelo poder da palavra de Deus. Esse exemplar fez a diferença na minha vida e mudou a minha história. Você também pode ser parte desse trabalho. Como? Orando, para que Deus abra as portas para a distribuição das Escrituras. Contribuindo, baixe e instale agora mesmo o aplicativo de nosso ministério. Clique em ofertas online ou envie um cartão e veja como você pode ajudar a alcançar vidas para o reino de Deus. Quer ser um membro e sentir a alegria de semear a palavra de Deus? Veja como explorando os outros links no menu de nosso aplicativo. Se você quer ouvir mais testemunhos que poderão impactar a sua vida, você também poderá encontrá-los no aplicativo ou em nosso site. Aproveite para ver o poder de Deus em transformar vidas pelo poder do Evangelho da fé. Eu conheci o Evangelho através desse livrinho dos Gideões que foi entregue no meu trabalho. Através do Novo Testamento, dos Gideões Internacionais no Brasil, eu fui alcançado para Deus. Através dos Gideões é que eu tive a primeira Bíblia na minha vida. E foi a partir daí, da leitura da Palavra de Deus, que eu comecei a conhecer verdadeiramente quem é o Senhor Jesus. E foi através do trabalho dos Gideões que tiveram a sensibilidade de entrar naquela escola e distribuir a Palavra de Deus a cada um de nós. Agradecemos a todos os pastores e igrejas que são nossos parceiros nesse trabalho missionário de espalhar o Evangelho de Jesus Cristo em todas as cidades de nosso país. Estamos juntos, cumprindo o ID de Cristo, em Mateus 28:19.
diante de tudo que vimos, vamos nos colocar agora perante o Senhor em oração, agradecendo por esse privilégio que temos de pregar o Evangelho e pedindo ao Senhor que abençoe esse projeto de impressão dos Novos Testamentos, dos Gideões, que abençoe também as nossas vidas para que possamos continuar anunciando o Evangelho, contribuindo, orando e falando sobre o Evangelho do Senhor Jesus. Vamos orar nesse momento com a nossa irmã Juliana. Senhor Deus, nosso Pai, estamos aqui neste momento para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Só Tu és um Deus digno de toda a honra, de toda a glória, um Deus de amor, um Deus que tem cuidado das nossas vidas e tem nos sustentado dia após dia, Senhor, diante de todas as dificuldades que passamos. E em especial, Pai, quero colocar nas Tuas mãos o Ministério dos Gideões Internacionais. Homens e mulheres que têm entregue, ó Pai, a Tua palavra a várias pessoas deste planeta, ó Pai. Ó Deus, continue sustentando esse ministério, guardando a vida dos Gideões e das auxiliares, que eles possam, ó Pai, nunca desanimar do Teu trabalho. E que as pessoas que recebem, ó Deus, esses novos testamentos, que elas possam ter uma transformação de vida, ó Pai, uma transformação para Cristo, se converterem para o caminho do Senhor. Continue, ó Pai, abençoando a nossa igreja, a liderança, sustentando a cada irmão, ó Pai, da nossa igreja. E em breve, ó Pai, esperamos estar juntos novamente, ó Deus. Nos dê ânimo, aumente a nossa fé e a nossa confiança em Ti, Senhor. E te peço, ó Pai, perdão pelos nossos pecados, ó Deus. E é no nome santo de Jesus, ó Pai, que eu oro e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Amém. Abramos ainda a palavra do nosso Deus na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10, que nos dizem assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Antes de recebermos essa graça salvadora em Cristo Jesus, nós ainda estávamos completamente perdidos nos nossos pecados e não havia absolutamente nada de bom em nós que pudesse valer a pena sermos salvos. Deus não viu nada de bom em nós, mas Ele nos amou de forma incondicional, Ele nos amou de forma gratuita. E esse amor se manifestou em Cristo Jesus, morrendo por nós, nos tornando assim livres da condenação do pecado, fazendo parte do povo de Deus. Vamos cantar o hino de número 336, hino que relata um pouco desse amor de Deus transformando as nossas vidas. Hino 336, Transformação.
por essa graça tão grande e tão maravilhosa. Nós agradecemos a Deus e vamos fazer isso através de mais uma oração. Vamos agradecer ao Senhor por aquilo que tem feito nas nossas vidas. Vamos agradecer especialmente pela salvação através de Cristo Jesus. Vamos orar nesse momento com o nosso irmão Kevin. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de entoarmos e louvarmos o seu nome através deste culto virtual, mesmo que seja na distância dos irmãos, mas todos com a mesma intenção de louvar e engrandecer o seu nome, Pai. O Senhor é misericordioso, bondoso, amável para conosco, Pai. Tudo que o Senhor faz é para o nosso bem, ó Deus, mesmo que nós não entendamos algumas decisões, mas tudo que o Senhor faz é para o bem nosso, Deus. Pai, agradecemos principalmente pela salvação em Cristo Jesus, o seu Filho, ó Pai, que veio à Terra para morrer pelos nossos pecados, ó Pai. Ele que morreu naquela cruz, aguentou todo o peso da sua ira, ó Pai, só para redimir os nossos pecados, ó Pai. Somos muito agradecidos por isso. Graças a isso nós temos total conexão com o Senhor, ó Pai. E isso é uma graça enorme nas nossas vidas, ó Pai. Esteja conosco em todo este culto, em toda a nossa semana. E também, ó Pai, perdoe os nossos pecados. Sabemos que somos miseráveis, que não merecemos nenhuma graça vindo de Ti, ó Pai. Mas o Senhor é tão misericordioso e tão amável para conosco, nos ama tanto, que mesmo não merecendo nenhum perdão, nenhuma graça, o Senhor nos perdoa. E somos muito agradecidos por isso. E nos faça viver sempre em agradecimento, como forma, sempre na sua palavra, como forma de agradecimento por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, ó Pai. Continua conosco neste culto e continua conosco nessa semana, Pai. Essa é a oração que eu faço, ó Deus, agradecido por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado nas nossas vidas, na vida de toda a igreja, na vida de quem está louvando e entoando o Senhor neste momento, neste culto. E também, ó Pai, pedimos, em meio dessa oração, perdão pelos nossos pecados, ó Pai, que sabemos que são incontáveis, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Dando continuidade à nossa série de exposições bíblicas nos elementos do tabernáculo, eu quero convidar você a fazer a leitura comigo, abrindo a sua Bíblia no livro de Êxodo, o segundo livro das Escrituras. Êxodo capítulo 25. Do versículo 23 até o versículo de número 30. Êxodo 25, de 23 a 30. E a palavra do Senhor assim nos diz: Também farás a mesa de madeira de acácia. Terá o comprimento de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1 côvado e meio. De ouro puro a cobrirás, e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás moldura ao redor, da largura de 4 dedos, e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos, que estão nos seus 4 pés. Perto da moldura estarão as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro. Por meio deles se levará à mesa. Também farás os seus pratos e os seus recipientes para incenso, e as suas galhetas e as suas taças em que se hão de oferecer libações. De ouro puro os farás. Porás sobre a mesa os pães da proposição diante de mim perpetuamente. Vamos orar mais uma vez? Senhor, agradecemos pela oportunidade que mais uma vez temos de ouvir a Tua voz, de sermos edificados pela Tua palavra, de recebermos a graça do Senhor através dessa revelação inspirada pelo Teu Santo Espírito. A Ti, Deus, pedimos também que mais uma vez nos conceda sabedoria, nos conceda direcionamento, um coração entendido, para que possamos compreender e guardar a Tua mensagem, para que possamos aplicá-la e viver de acordo com aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Fala, Senhor, a cada coração. É o que te pedimos em nome do nosso Senhor
e santo Jesus Cristo. Amém. Na mensagem de hoje nós falaremos sobre a mesa da proposição. A princípio aqui chamada apenas de mesa, mas assim ficou conhecida por causa dos pães da proposição que eram colocadas sobre essa mesa. Extrairemos então, irmãos, alguns ensinamentos para as nossas vidas através desse texto, através desse elemento do tabernáculo. E a princípio nós precisamos ponderar sobre algumas perguntas que nos levarão, que nos guiarão para entendermos bem o que o Senhor tem para nos falar através dessa mensagem. E nós começamos então trazendo alguns questionamentos. O que tem mais valor para você? Princípios morais ou objetos materiais? O que mais te agrada em uma pessoa? O seu conteúdo ou a sua aparência física? O que te deixa mais satisfeito? O que te deixaria mais satisfeito no seu trabalho? Sentir-se feliz e realizado com aquilo que você faz, com a sua profissão exercida? Ou receber um alto salário, mesmo não gostando exatamente daquilo que você faz? Existem diversas outras perguntas, como essas categorias, que nos ajudariam a pensar na diferença entre esses dois padrões. Mas essas três perguntas já nos dão uma boa base sobre aquilo que nós queremos trabalhar nessa noite. E não há dúvida nenhuma, irmãos, de que os princípios morais, o conteúdo de uma pessoa e a sensação de estar realizado no trabalho que você exerce são muito mais importantes do que as segundas opções. E não poucas vezes nós pensamos nisso, nós falamos sobre isso, nós ensinamos outras pessoas a respeito da importância maior das primeiras coisas do que as segundas coisas dessa categoria. Mas será mesmo que ao sondarmos o interior do nosso coração, onde nós encontramos as verdadeiras motivações que temos, será que ao fazermos essa sondagem do nosso coração, nós realmente valorizamos mais as primeiras coisas do que as segundas coisas? Será que elas realmente são mais importantes para nós? Será que na prática, será que da forma que nós temos vivido, aquilo que nós temos buscado, realmente estamos demonstrando que as primeiras coisas são mais importantes do que as segundas? Por que fazemos essas perguntas? Porque, infelizmente, nós vivemos numa sociedade que está cada vez mais apegada àquilo que é superficial, apegada a questões financeiras, apegada à aparência física. E acabam dando menos valor àquilo que realmente consideramos essencial, como uma boa índole, moralidade, como a sabedoria, como o amor ao próximo. Nós vivemos numa sociedade que caminha para distante das coisas que realmente são mais importantes. E, irmãos, um dos grandes problemas dessa realidade é que ela tem afetado até mesmo as questões espirituais da vida do ser humano, inclusive de muitos cristãos, que acabam sendo influenciados e se deixam levar pela busca daquilo que é superficial em contrapartida daquilo que é essencial. Sendo assim, que mensagem a mesa dos pães da proposição tem para nos ensinar nessa noite? A chamada mesa da proposição, ou então conhecida como mesa dos pães da proposição, justamente por ter os pães como elemento principal que deveria ser colocado sobre a mesa, é literalmente traduzida da língua hebraica como mesa dos pães da face, ou mesa dos pães do rosto. E essa ideia da face e do rosto identifica aqui a questão da presença. É a mesa dos pães da presença. E que presença que nós vemos aqui? Obviamente, trata-se da presença do Senhor Deus
em especial a presença do Messias prometido, que é o próprio Deus, mas já se fazendo presente de uma maneira simbólica no meio do seu povo. E isso funciona da mesma forma para todos os demais elementos que estavam dentro do tabernáculo de Deus. Como nós vimos até aqui, a Arca da Aliança e o propiciatório, né, que ambos formando um elemento só, têm a representação da presença de Deus, da presença do Messias no meio do povo de Israel. Assim também a mesa, né, os pães, simbolizam essa presença. Lembrando que o povo israelita ainda não conhecia o Messias. Não sabiam quem era, quando viria, como seria o Messias. Mas esses elementos do tabernáculo já traziam algumas indicações dos atributos, das características mais importantes que o Messias traria para o meio do povo de Israel. E cada elemento do tabernáculo trazia um aspecto diferente a respeito do Messias. Como nós vimos aqui até agora, a questão da Arca do Testemunho e do propiciatório, representando o sacrifício de Cristo. A mesa dos pães da proposição também trazia uma característica específica a respeito do Messias que viria. Quais características são essas? O que essa mesa de fato tem de lições para Israel e para nós nos dias de hoje? Entendamos primeiramente, irmãos, a questão do ritual dos pães e da libação, que são mencionados aqui nesse texto. Em primeiro lugar, então, o que significa esse ritual? Tanto dos pães quanto da libação. Vejam que a mesa, que é o elemento destacado aqui, da mesma forma da Arca da Aliança, era constituída de madeira de acácia, que representava a sua qualidade e a sua resistência, e deveria também ser coberta de ouro puro, apontando para a questão de preciosidade daquele elemento. O que é lógico, se esses elementos apontavam para o Messias, eles de fato tinham que ter essa questão de qualidade, de resistência e de preciosidade. E Deus também estabeleceu exatamente as medidas com as quais a mesa deveria ser construída. Nós temos então essa medida representada na palavra de Deus em côvados, uma unidade de medida característica ali do antigo Israel, que traduzindo para a unidade de medida que nós usamos aqui no nosso contexto, especialmente aqui dentro do Brasil, um côvado era equivalente a aproximadamente 50 centímetros. Logo, as medidas da mesa então eram essas. Aproximadamente 1 metro de comprimento, 50 centímetros de largura e 75 centímetros de altura, com as suas argolas, com as suas bordaduras, com as suas molduras, exatamente como Deus descreveu que a mesa deveria ser construída. E a finalidade da mesa do tabernáculo era para dispor alguns elementos necessários para o ritual da lei de Deus. Desses elementos, irmãos, destacamos os dois principais, que eram os pães, chamados de pães da proposição, e as libações, os sacrifícios, as ofertas líquidas a Deus, que nós vamos ver ainda um pouco mais adiante. Mas vejamos primeiramente aqui a questão do ritual dos pães. Como era feito isso? Nós temos uma descrição um pouco mais detalhada de como deveria ser feito o ritual dos pães dentro do tabernáculo que estavam sobre a mesa. Essa descrição mais detalhada encontra-se em Levítico, capítulo 24, dos versículos 5 a 9. Levítico 24, de 5 a 9. Veja comigo o que diz a palavra do Senhor nesse texto. Também tomarás da flor de farinha, e dela cozerás 12 pães, cada um dos quais será de 2 dízimas de 1 efa, e os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa de ouro puro, perante o Senhor. Sobre cada fileira porás incenso puro, que será para o pão como porção memorial.
é oferta queimada ao Senhor. Em cada sábado, Arão os porá em ordem perante o Senhor continuamente, da parte dos filhos de Israel, por aliança perpétua. E serão de Arão e de seus filhos, os quais comerão no lugar santo, porque são coisa santíssima para eles das ofertas queimadas ao Senhor como estatuto perpétuo. Então, 12 pães deveriam ser preparados e colocados em fileira sobre a mesa de ouro todo sábado. Mas por que 12 pães, exatamente? Porque cada um desses pães representava uma das tribos de Israel, ou um dos estados da nação de Israel, que eram em número 12. Assim, um pão para cada tribo, ou um pão para cada estado. Aos sábados, os sacerdotes, que eram os servos responsáveis pela administração do tabernáculo, no que diz respeito aos sacrifícios, aos holocaustos, todo o ritual da lei de Deus, esses sacerdotes deveriam então comer os pães dentro do tabernáculo. E esse ato de comer os pães, irmãos, não era simplesmente algo sem sentido. Não era simplesmente entrar e comer, mas era um ato simbólico que representava tanto a presença quanto o perdão de Deus para o seu povo de Israel. Os sacerdotes ali eram representantes de todos os israelitas perante Deus. Por isso é que todo sábado eles deveriam comer 12 pães, um para cada tribo de Israel. Além dos pães que ficavam sobre os pratos de ouro que estavam naquela mesa, havia também o ritual das libações. E o texto de 2 Reis, capítulo 16, versículo 13, nos explica um pouco mais sobre como era feito esse ritual de libações. Diz assim, 2 Reis 16, 13. Queimou o seu holocausto e a sua oferta de manjares, derramou a sua libação e aspergiu o sangue das suas ofertas pacíficas naquele altar. Quando diz derramou as suas libações, então nós percebemos, nós entendemos que as libações eram ofertas líquidas, que também eram dedicadas ao Senhor. Havia a possibilidade de usarem alguns líquidos que eram considerados preciosos para eles, como no caso de Davi, quando estava em guerra e desejava beber da água que estava em Jerusalém, e um dos seus servos entrou no acampamento inimigo para tomar daquela água e levar até Davi para que pudesse beber. Davi considerou aquela água tão preciosa que não quis beber, mas derramou aquela água perante o Senhor como uma libação, como uma oferta líquida prestada ao Senhor. Mas para a maioria das libações, Deus havia estabelecido na sua lei até mesmo que tipo de líquido deveria ser oferecido, que era o vinho. Na maioria das libações, o vinho era oferecido a Deus juntamente com o sacrifício queimado. E como era a libação? Era justamente o derramamento do vinho. Enquanto a oferta queimada estava sobre o altar do holocausto, ela estava ali sendo consumida pelo fogo, aos pés ou sobre a base daquele altar, oferecia-se também uma quantidade específica de vinho que era derramado sobre aqueles pés. O vinho naquele caso não era bebido, mas era derramado como oferta de libação exclusivamente ao Senhor. Então veja que o pão e o vinho eram os elementos principais que estavam sobre a mesa da proposição. O que nos faz uma referência direta, irmãos, da instituição da Santa Ceia, instituída pelo Senhor quando esteve com os seus discípulos. O que nós veremos de forma mais clara ainda nessa mensagem de hoje. Então, esses eram
os rituais que deveriam ser executados a partir da mesa da proposição. Mas qual era o significado daquilo para Israel? Especialmente com relação ao pão, já que a mesa era chamada mesa dos pães da proposição. Qual era o significado do pão para Israel? E o significado ia muito além do que apenas uma base alimentícia. Embora o pão tivesse também aquele símbolo, né, da base da alimentação, assim como é para nós no dia de hoje, por isso chamamos o trabalho algumas vezes de ganha-pão, né, o pão representando toda a questão da alimentação do ser humano, mas havia algo mais profundo, havia algo mais importante do pão para o povo de Israel, e nós vemos um pouco dessa importância através da história relatada no texto de Êxodo capítulo 16, versículos 2 a 4. Veja o que diz esse texto. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxestes a este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que eu vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Depois de sair do Egito, o povo israelita foi para o deserto. E ali no deserto não havia comida. E não havia nenhuma condição sequer para plantar e cultivar absolutamente nada. Primeiro porque a terra era infrutífera. E segundo porque eles não permaneciam tempo suficiente para cultivar e colher os frutos para a sua própria alimentação. E assim os filhos de Israel deveriam passar 40 anos no deserto. Esse tempo sem comida não sobreviveria ninguém. Porém, irmãos, Deus, o Todo-Poderoso, providenciou o meio para o seu sustento. E ele disse que faria chover pão do céu. Ou seja, através de operações milagrosas da parte de Deus, todas as manhãs, com exceção de sábado, Deus fazia com que houvesse o maná. O maná que era uma espécie de semente de coentro, que aparecia no momento em que o orvalho evaporava. E através daquelas sementes, os israelitas faziam os seus pães. De onde vinha esse maná? Um lugar deserto. Não era propício para absolutamente nada. Não era natural do deserto esse maná. Mas era a mão de Deus providenciando o sustento necessário para a sobrevivência de todo o seu povo. Aquele pão era a concessão de Deus para a vida do seu povo, para que eles não morressem de fome. Assim, meus irmãos, o pão não servia apenas para matar a fome de Israel, mas aquele pão também era um lembrete da providência de Deus, um lembrete do amor de Deus, da mão graciosa do Senhor que agia em favor dos israelitas todos os dias. O pão simbolizava a presença de Deus, presença essa que supria todas as suas necessidades, que apontava para o fato de que Deus estava presente e agindo em favor do seu povo. E é por isso que os pães da proposição são traduzidos como os pães da presença de Deus. O pão não era apenas pão. O pão não era apenas alimento. O pão era a vida. De forma que eles podiam perceber que Deus era o doador e o sustentador
das suas vidas no meio daquela peregrinação. Mas em terceiro lugar, qual é a relação entre o pão material e o pão espiritual? Que tipo de comparação é feita pelo Senhor através da sua palavra entre o pão material e o pão espiritual? Nós começamos a perceber essa relação quando Deus, embora providenciasse o pão para o seu povo no meio do deserto, em alguns momentos permitiu que aquele povo passasse fome, sentisse a necessidade, a ausência daquele pão. E por que Deus fez isso? A resposta está em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, que diz assim: Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Aqui, irmãos, nós temos a grande explicação, a grande relação entre o pão material e o pão espiritual. O pão material representa o pão espiritual, de maneira física. Ou seja, ele leva o povo a entender que assim como Deus providencia o necessário para o sustento do seu corpo, ele também é necessário para o sustento do espírito. Porque o ser humano não é apenas matéria. Nós não somos feitos apenas de corpo, mas nós somos também espiritual. E dessa forma nós precisamos tanto do pão material quanto do pão espiritual. Nós precisamos do alimento físico para a nossa sobrevivência, mas nós também precisamos ser alimentados pelo Espírito Santo de Deus, para que tenhamos verdadeira vida. O pão espiritual é a palavra do Senhor. O pão espiritual é a lei do Senhor. Deus não deixou o povo de Israel passar necessidade, passar fome no meio do deserto, apenas porque eles estavam apegados demais à comida, mas sim porque eles estavam supervalorizando as coisas materiais em detrimento das coisas espirituais. Por isso, Deus deixou o povo ter fome no deserto como uma atitude disciplinar sobre o seu povo, para que esse povo fosse corrigido, para que esse povo fosse disciplinado e percebesse pela ausência do pão material que eles precisavam muito mais do pão espiritual. Era Deus quem lhes dava o maná. Era Deus quem lhes dava o alimento. Logo, quando eles não tinham o alimento, eles perceberam como eram frágeis sem a presença do Senhor. E Deus não era apenas aquele que estava ali para conceder o que era necessário de material, mas também sobre a sua espiritualidade. Mais importante do que as coisas materiais é a palavra de Deus. É a obediência, é a justiça, é a santidade. É o relacionamento que nós temos com Deus através das orações. Essas coisas são mais importantes do que as materiais. Assim como aconteceu com Israel, irmãos, pode muito bem acontecer conosco. E não poucas vezes tem acontecido. Nós corremos atrás de tantas coisas. Nós buscamos bens materiais. Nós almejamos conquistas terrenas. Nós almejamos alcançar objetivos que planejamos para esta vida, neste mundo. Essas coisas não são necessariamente um problema em si mesmas, mas elas se tornam um problema quando são mais valorizadas do que as questões espirituais. Quando elas nos levam a esquecer de que nós temos uma promessa de vida muito maior, muito além dessa que nós temos aqui hoje.
E infelizmente, muitas vezes nós não buscamos os tesouros espirituais como devemos, porque os tesouros materiais têm tomado muito do nosso tempo. Como tem sido o seu tempo? Como você tem administrado a sua vida? Você tem conseguido deixar um tempo de qualidade para investir nos tesouros espirituais? Nós precisamos, irmãos, sempre reavaliar a nossa postura, a nossa dedicação sobre aquilo que realmente é mais importante para as nossas vidas. Em quarto lugar, nós vemos então agora a relação do pão diretamente com a pessoa do Messias, que é a pessoa de Jesus Cristo, o Messias já manifestado em nosso tempo. Então nós já vimos que o pão representava essa presença do Messias no meio do povo de Israel, fazendo referência ao Messias prometido que viria no tempo determinado para isso. O pão espiritual, nós vimos também que era a palavra de Deus. E é justamente a palavra de Deus que é outro símbolo para apresentar a pessoa do Messias. Nós vemos isso no Evangelho de João, capítulo 1, quando diz que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ou seja, a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, é mais importante do que o pão material, do que as coisas materiais nas nossas vidas. E é por isso que o próprio Jesus usa a figura do pão para representar Ele mesmo, em especial no sentido da salvação que Ele traria para o ser humano. Veja o que a palavra do Senhor diz no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35 e versículo 51. Versículo 35. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. A princípio, os judeus tiveram dificuldade de entender o que Jesus falava, pensando que ele se tratava de pães materiais. Tanto que alguns disseram: Senhor, então dá-nos desse pão, para que nós não tenhamos fome mais. Eles estavam querendo ali, irmãos, saciar a sua fome física. Eles queriam saciar a sua necessidade momentânea. Mas o que Jesus queria dizer com a ilustração dos pães é que ele tinha algo muito maior para oferecer. Ele não tinha vindo para oferecer apenas uma vida mundana. Ele tinha vindo para oferecer vida eterna. E é isso que ele quis apresentar através dos pães. Assim como o pão representava o sustento do povo israelita, Jesus, o nosso pão, representa a nossa vida de forma abundante, a vida verdadeira, a vida que não tem um fim na morte. Quando Jesus disse, então, que eles jamais teriam fome, não quis dizer que ele sustentaria todas as suas necessidades materiais, mas que supriria os seus anseios espirituais. Meus irmãos, nós vemos tantas pessoas que se propõem a buscar a Deus para satisfazer a sua necessidade terrena. Nós vemos pessoas que, no momento de enfermidade, lembram-se de Deus, pedindo cura para si. Nós vemos pessoas, no momento de dificuldade financeira, correndo para Deus, pedindo um socorro para essa questão na sua vida. Nós vemos pessoas quando passam por problemas nas suas famílias, quando vem, às vezes, o seu filho no meio das drogas, no meio do álcool, ou então um casamento que está chegando ao fim. Pessoas procuram a Deus para que Deus resolva esse problema.
E, por um lado, é claro que Deus também supre as nossas necessidades materiais, como Ele fez com Israel no deserto. O problema é que muitas pessoas, quando têm a sua necessidade momentânea saciada, já não precisam mais de Deus. Já vivem como se não tivessem mais necessidade de Deus. E acabam abandonando a Deus até que outra necessidade surja. E elas corram para pedir socorro novamente. Jesus não entregou a sua vida para que nós tivéssemos uma vida boa nesse mundo. Para que nós tivéssemos toda a nossa necessidade material suprida. Jesus entregou a sua vida por um propósito muito maior, que era para restabelecer o nosso espírito, para restabelecer o nosso relacionamento com Deus. E isso é algo de valor incalculável. Isso é algo incorruptível. Por isso, é mais importante do que as necessidades materiais que nós temos. Jesus, o pão da vida, veio do céu para trazer redenção. Veio para trazer perdão aos nossos pecados. O perdão do pecado que nos levaria para a condenação eterna. Do pecado que nos levaria para o inferno, por nossa própria culpa. Mas Ele veio trazer mudança de perspectiva. O pão da vida não se limita a questões terrenas. O pão da vida é o pão da vida eterna, que é o que Cristo Jesus oferece para aqueles que realmente o buscam. Por quais razões nós temos buscado a Deus? Por fim, a quinta e última parte dessa mensagem nos apresenta a relação entre o pão e a santa ceia do Senhor Jesus Cristo. Naquele momento de grande importância, na última noite de Jesus, antes de ser preso, condenado e morto por causa dos pecados da humanidade, Jesus estava ceando a Páscoa com os seus discípulos e no meio daquela mesa farta, ele toma o pão, dá graças a Deus, parte aquele pão e distribui aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo que é dado em favor de vós. Irmãos, o pão não foi escolhido naquele momento como um elemento aleatório. O pão não foi escolhido simplesmente porque ele é parecido um pouco mais na sua simbologia com o corpo humano, ou porque era comum comer pão. O pão sempre esteve presente no meio do povo de Deus, desde o antigo Israel até os dias de hoje. Da mesma forma que a pessoa do Messias, mesmo antes de se manifestar nesse mundo, sendo ele também eterno, já estava com o seu povo desde a antiguidade e continua conosco até o dia de hoje. No momento da ceia do Senhor, aquele pão tomou um significado, uma representação especial. Mas não porque o pão em si, como elemento, tinha alguma coisa especial, mas que naquele momento, Jesus usou o elemento pão para representar o seu sacrifício. E a partir daquele momento, o pão então passou a ter uma nova imagem. Um pão partido. Assim como o corpo de Jesus seria partido, seria massacrado por causa dos nossos pecados. E assim como Jesus instituiu a ceia através do pão, disse aos seus discípulos: tomai e comei desse pão. Fazendo uma referência ao ato, ao ritual em que no Antigo Testamento os sacerdotes comiam daquele pão.
E a partir daquele momento, todo discípulo de Jesus passaria a comer do pão também, numa forma de ritual, numa maneira simbólica. Não eram mais os sacerdotes que iriam comer, mas todo o povo de Deus, todo filho de Deus passaria a comer daquele pão, numa simbologia de que ele estava sendo ligado à pessoa de Jesus Cristo. De que ele estava tendo um relacionamento. E através da pessoa de Jesus Cristo, ele seria apresentado a Deus para ser salvo. Por isso que fora de Jesus Cristo não há salvação. Não existe qualquer meio de salvação. Mas em Cristo Jesus, nós somos alcançados pela graça salvadora de Deus. Isso representada através do pão da presença, o pão da face de Jesus no meio do seu povo, no meio da sua igreja, que somos nós. Portanto, meus irmãos, ao olharmos para a mesa da proposição do tabernáculo, nós não vemos mais apenas uma mesa. Nós não vemos mais apenas um ritual. Nós vemos o anúncio do Messias. Nós vemos a promessa do Salvador, que veio para esse mundo, morreu e ressuscitou, trazendo para nós a esperança garantida de vida, mas não de vida terrena apenas, mas de vida eterna, no novo céu e na nova terra. O que nós concluímos com tudo isso aqui então? Lembremos-nos, meus irmãos, de que toda matéria é passageira, de que tudo que existe nesse mundo é finito, tem os seus dias contados. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus não se limitam a este mundo, a esta vida, mas vão muito além. Têm a esperança de uma eternidade na presença de Deus, na presença de Cristo Jesus. Essa é a promessa do Senhor, porque a vida de Cristo nos proporciona novamente um relacionamento com Deus. Esse relacionamento que foi perdido por causa do pecado, agora é restabelecido através da pessoa de Cristo Jesus. Isso deve nos levar a pensar: como nós temos tido consciência dessa realidade? Infelizmente, muitas pessoas não têm tido essa consciência e acabam olhando para Deus apenas como alguém que existe para suprir a sua necessidade terrena, momentânea. Mas e quanto a você, meu irmão? E quanto a você, minha irmã? O que é mais precioso para você? O que você mais valoriza? E sobre o que você tem se empenhado mais neste mundo? O que você tem buscado mais neste mundo? Todos nós cristãos somos tentados a viver como se o agora fosse mais importante do que tudo. Como se a nossa necessidade física fosse a nossa prioridade. E por causa disso, muitas vezes deixamos as nossas questões espirituais em segundo plano, em terceiro, em quarto, ou às vezes sem qualquer tipo de atenção. Como você tem cuidado da sua espiritualidade? Como você tem buscado os tesouros espirituais? O que você tem colocado como mais importante para a sua vida? E não é aquilo que você diz que é mais importante, mas através da sua prática. Como você tem demonstrado para você mesmo o que é mais importante para a sua vida? Lembre-se de que Jesus deu a sua vida por nós, para que nós tivéssemos um relacionamento com Ele. Assim, irmãos, comer o pão de Cristo vai muito além do que separar algumas poucas horas no final de semana para prestar um culto solene ao Senhor através de cânticos, através de orações e através da Bíblia.
Comer o pão de Cristo significa viver com Cristo e para Cristo todos os dias. Significa desejar muito mais a presença de Cristo do que desejar bens materiais. Significa ansiar pela presença do Senhor mais do que todas as coisas. Nós somos chamados para comer desse pão. E algumas vezes, Deus retira o pão material, as coisas materiais, para que nós nos lembremos de que as espirituais são as que realmente sustentam a nossa vida em Deus. Você já perdeu bens materiais na sua vida, não perdeu? E desses bens materiais, nós falamos sobre objetos, sobre dinheiro, mas também você já perdeu bens materiais como família, como amigos, como saúde. Mas veja nisso uma oportunidade de Deus para você se lembrar de que, por mais que essas coisas materiais sejam importantes, elas não se comparam à vida espiritual com Deus através de Cristo Jesus. Então, quão perto você está de Deus hoje? Qual nível de intimidade você tem com o Senhor no seu relacionamento com Ele? Você tem valorizado mais as questões espirituais do que as materiais? Você ama a esperança da vida eterna mais do que você ama a sua vida hoje? Que a palavra do Senhor traga consciência. Que a palavra do Senhor nos ajude a reavaliarmos os princípios da nossa vida e que possamos viver de fato e de verdade para a glória do Senhor. Que possamos dedicar sempre mais, sempre o melhor, para vivermos mais perto de Deus, mais profundamente no nosso relacionamento com Cristo Jesus. Que nada seja mais importante que Deus para nós, mas não apenas de língua, não apenas de palavras, mas de fato e de verdade. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela Tua palavra que nos mostra quão grande é o Teu amor para conosco. Obrigado pelos Teus ensinamentos profundos, daquilo que Cristo fez por nós e de como nós devemos valorizar muito mais essas questões espirituais do que as materiais nas nossas vidas. Obrigado, Deus, por se importar conosco, tendo mandado o Senhor Jesus Cristo para morrer por nós, mas também de nos lembrar sempre dessa verdade. Ajuda-nos, ó Deus, a nos afastarmos desse apego a coisas materiais, para que possamos viver cada dia mais apegados no nosso relacionamento com o Senhor, através de Cristo Jesus. E é no nome dele que nós oramos, e em tudo te agradecemos. Amém, Senhor. E assim, meus amados irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai eterno, que a comunhão, as consolações e a paz do Espírito Santo do Senhor repousem sobre todos vós e sobre toda a igreja que pertence ao Senhor Jesus, hoje e para todos sempre. Amém.